Aleluia. Graça e paz, irmãos. Bendito seja o nome do nosso Senhor. Amém. Como é bom estar de volta. Passamos esse final de semana distante e parece que passou-se tanto tempo, mas foi só um final de semana. Mas é sempre maravilhoso estarmos aqui e é por isso que nós sentimos essa falta quando nós não podemos estar. Vamos orar ao Senhor nessa hora. Vamos pedir que o amado Espírito Santo do Senhor, Ele venha iluminar a nossa mente para o entendimento daquilo que Ele mesmo quer comunicar à sua igreja por meio da sua palavra. Feche seus olhos e peça ao Senhor que Ele venha ministrar sobre a sua vida agora. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos diante da sua palavra e oramos para que o teu Espírito, no poder que há no nome de Jesus, venha ministrar ao nosso coração pela tua palavra. Nós desejamos ouvir a tua voz, nós oramos, fala conosco, no nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Aleluia. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em dois textos. Primeiro, Isaías, capítulo 61, os versos 1 e 2. Isaías, capítulo 61, versos 1 e 2. A palavra diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Diga amém. Agora abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 4, os versos 18 e 19. Lucas 4, 18 e 19. A palavra do Senhor declara: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, a restauração de vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Diga amém. Aleluia. Amados irmãos, nós temos declarado, e a palavra de Deus, ela nos ensina essa verdade, que o tipo de vida que o Senhor Jesus ele tem proposto para todo aquele que nele crê é uma vida abundante. Amém? Ele declarou: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Portanto, esse é o tipo de vida que o Senhor ele tem dispensado sobre a vida de todo aquele que dele se aproxima e crê que ele é o Cristo e crê que ele é o ungido de Deus. Amém? A palavra nos ensina que Jesus ele é exatamente o Cristo, que Jesus ele é o Messias, que Jesus ele é o ungido de Deus. Nós encontramos no primeiro texto que lemos, o profeta Isaías declarando algo que veio se cumprir na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do profeta Isaías, uma palavra profética que foi liberada sobre a vida do Messias e ela se cumpre na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus, ela nos garante de que Jesus, ele veio ao mundo da parte de Deus, ele se fez carne e habitou entre nós para destruir as obras do diabo. Você que crê, diga amém. Essa verdade está em 1 João capítulo 3, o verso de número 8. E assim sendo,
vindo Jesus para destruir as obras do diabo, ele veio para trazer os homens das trevas para a sua maravilhosa luz. É o que declara o apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 2, o verso de número 9. E é interessante que a palavra de Deus, ela nos ensina que o Senhor Jesus, no exercício de seu ministério, capítulo 12, o verso 28, ele declarou assim: olha, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. A palavra, ela nos ensina que, para que o reino de Deus, ele venha a ser estabelecido, automaticamente o reino das trevas, ele precisa ser removido. E é exatamente esse o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, e por consequência é o ministério da sua igreja, é o meu ministério e o seu ministério, porque nós somos continuadores da missão do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Mas eu queria que você observasse alguns aspectos que esse texto nos ensina acerca do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, e eu vou citar alguns desses aspectos, e nós vamos nos deter nessa noite apenas sobre um deles. Primeiro é quando o Senhor Jesus diz assim: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu. E essa unção, ela cumpre uma finalidade. E a primeira finalidade descrita pelo Senhor Jesus é evangelizar. Diga comigo, evangelizar. Evangelização implica em troca do governo. Jesus Cristo, ele veio para anunciar que o reino de Deus, ele era chegado. Sabe, meus amados irmãos, a Bíblia vai dizer que é na vida do nosso Senhor Jesus Cristo que se dá, pela primeira vez em toda a história da humanidade, a expulsão de demônios na vida de pessoas. E é exatamente por isso que algumas pessoas, querendo retrucar essa obra, que era uma obra divina, na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, começaram a declarar: ele expulsa demônios por Beelzebu, o príncipe dos demônios. E aí é quando Jesus então ele vai ensinar: olha, uma casa dividida contra si mesma, ela não subsiste, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus ele é chegado a vós. Diga amém. Então a evangelização, ela cumpre esse propósito. Na medida em que nós vamos avançando, pregando as boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo, anunciando que o reino de Deus é chegado, uma demonstração de força e do poder do seu Espírito começa agora a ser estabelecido, amém? Então essa é a obra da evangelização. Mas a palavra também declara, olha, que o Senhor Jesus Cristo, ele foi ungido para evangelizar, mas a palavra também diz assim, olha, enviou-me. Essa é a missão apostólica do Senhor Jesus Cristo. É levar a preciosa semente das boas novas do Evangelho, que muda realidades em todos os seus âmbitos, a todos os lugares. Então, a missão apostólica, ela cumpre aqui uma missão de embaixada. O que é que faz o embaixador? O embaixador, ele trata dos interesses do seu governo, da sua nação, em outra nação. Então o Senhor Jesus Cristo é aquele que veio da parte de Deus, e ele é o embaixador, ele tem uma missão apostólica, portanto ele vem trazer o reino de Deus para a terra, amém? Amém? Aleluia. Então olha, essa missão do nosso Senhor Jesus Cristo, de levar a cabo a implantação do reino de Deus sobre a face da terra. E nessa missão apostólica, nós vamos observar aqui alguns aspectos que Lucas nos faz entender que se cumprem na vida de Jesus. Diga comigo, o primeiro deles, libertar. Diga, pregar, restaurar a vista e anunciar o reino de Deus. Então, dentro dessa missão apostólica, o Senhor Jesus ele vai cumprir esses propósitos. Ele vem para trazer libertação, ele vem para pregar o reino de Deus, ele vem para restaurar, para promover restauração e também anunciação das boas novas. Então, olha, entenda comigo. A unção que estava sobre o Senhor Jesus Cristo
e que hoje também está sobre a vida da sua igreja, tem por objetivo capacitar-nos para a mesma finalidade que se viu no ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja do Senhor Jesus, ela é chamada para pregar o evangelho a toda criatura. Diga amém. Amados irmãos, nós não podemos perder de vista que o nosso propósito como igreja é pregar o evangelho do Senhor Jesus, é estabelecer o reino de Deus. E na medida em que nós avançamos, pregando o seu evangelho, pregando as suas boas novas, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos fazê-lo como Jesus fazia. E o que era que o nosso Senhor Jesus fazia? Na medida em que ele pregava o evangelho a toda criatura, ele também exercia cura. Amém? E nós vamos observar que ele exercia cura nas 3 dimensões: no espírito, na alma e no corpo. Nós vamos observar o Senhor Jesus libertando pessoas de cativeiros espirituais. Nós vamos observar o Senhor Jesus tratando com questões que são da alma. E vamos observar o Senhor Jesus também curando o corpo. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele veio para trazer a totalidade do reino dos céus sobre a totalidade do ser humano. Amém? Então, ele vem também para libertar os cativos. Como é que nós podemos entender essa libertação do cativeiro? Diga assim comigo: é retirar a cobertura das trevas e estabelecer um reino de luz. A Bíblia nos ensina que todos pecaram, foram afastados da glória de Deus, portanto permaneceram em trevas. E Jesus Cristo é aquele que vem para trazer essa libertação. Então ele vai remover essa cobertura de trevas e nos levar a um reino de luz. Amém? E ele veio também para anunciar a anistia aos que estão oprimidos e sobrecarregados pelo fardo do pecado. Aleluia. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos ensina que quando Jesus ele vem pregar o evangelho, ele vem estabelecer uma nova aliança. E essa nova aliança é o reino de Deus. E olha, interessante que Jesus ele vai trazer uma informação muito preciosa para nós, quando ele diz: eu venho pregar esse evangelho aos humildes. E quem são então esses humildes? São aqueles que são destituídos de riqueza, de honra, aqueles que se encontram em aflição de espírito, ou são pobres de espírito. E o Senhor Jesus, portanto, ele vem para pregar o seu evangelho, estabelecer uma nova aliança, a romper com essa característica que declara a palavra do Senhor, com aqueles que são destituídos dessa presença e da glória de Deus. E a Bíblia diz que ele vem para curar, para santificar, para livrar do pecado. Ele vem para promover na nossa vida uma vida de plena liberdade, perdão dos pecados, remissão das penas. Ele vem para, de fato, romper com as obras do diabo. Amém? Ele vem para trazer essa restauração de vista. Olha que interessante, a Bíblia diz que ele vem tanto para restaurar a vista, como também para curar os cegos. Parece ser a mesma coisa, mas são coisas diferentes. Então o Senhor Jesus Cristo, de fato, ele vem tanto para trazer luz sobre aqueles que, de fato, não têm disponibilidade dessa luz sobre a sua vida, mas ele também vem para ampliar o horizonte daqueles que, mesmo que tenham sido iluminados, ainda não experimentam dessa vida abundante. Sabe o que é que eu tenho entendido? Que o nosso maior problema não é crer na vida abundante que o Senhor Jesus veio para nos promover, digamos assim, mas é de fato ir além do crer e passar a experimentá-la. Muitos de nós cremos, talvez a totalidade de nós que estamos aqui cremos, mas nem todos a experimentamos. Então Jesus está dizendo assim: olha, eu vim para descortinar essa mente de treva, para que vocês de fato possam ver a luz. Amém? Então, dito isso, eu quero compartilhar com você sobre um aspecto que Jesus ele veio para operar na sua vida e também na minha vida. Declare comigo, diga: curar os quebrantados. Lucas 4:18 e também Isaías 61:1, a parte B de ambos os versículos diz assim: olha,
Ele enviou-me a curar, a restaurar os quebrantados, contritos de coração. Amém? A palavra nos diz ainda lá em Mateus 10, verso 1, e chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, e olha, para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Então perceba, Jesus, ele veio para curar, ele veio para livrar dos pecados, ele veio para restaurar, ele veio para libertar o quebrado, ele veio para curar, livrar, restaurar, libertar o esmagado e o pisado. Esse é o sentido da palavra aqui, quebrantado. Então Jesus, ele veio de fato para trazer-nos uma vida abundante. E sabe, meus amados irmãos, não há tempo mais propício para nós vivermos a vida abundante do que um tempo de caos, quando o caos se estabelece. O Senhor Jesus disse, ou melhor, o profeta disse assim: outra vez vocês verão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Amém? Amados irmãos, nós precisamos entender que, ainda que nós estejamos no mundo, nós não somos do mundo, declara a sua palavra. A nossa cidadania, ela é celeste. Portanto, nós somos do reino de Deus. E uma vez que nós estamos plantados nesse lugar, eu declarei assim nesse final de semana uma expressão que diz assim: olha, quando pés santos pisam em um lugar, esse lugar nunca mais será o mesmo. Aqueles que nos acompanharam lá em Arco Verde, pelo YouTube, você deve ter me visto quando eu disse assim: olha, a Bíblia diz que quando Isaac ele vai chegando em Berseba, o Senhor disse: por causa do seu pai eu tenho abençoado e você tem chegado até esse lugar. Então, olha, antes de Isaac pisar naquela terra, os pés santos de Abraão tocaram aquela terra, e ali o Senhor, Abraão fez um concerto com o Senhor. Ele ergueu um altar ao Senhor, e ali mesmo ele ofereceu o seu filho como sacrifício a ele. E por isso então ele pôde chegar até esse lugar. E a palavra de Deus nos ensina que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele se fez carne, ele deixou o seu trono de glória, ele veio e com os seus pés santos, ele tocou essa face da terra, um altar foi erguido, de tal forma que quando os nossos pés pisam sobre esse mesmo lugar, há conserto de Deus sobre a vida daquele que crer, amém? Portanto, irmão, entenda, quando a palavra diz que Jesus ele veio para curar, libertar, restaurar, ele está falando sobre uma obra que ele veio operar na sua vida e na minha vida, diga amém. Então, se ele veio com essa finalidade, ele espera que nós possamos viver uma vida onde nós somos curados, onde nós somos livres, onde nós somos restaurados, onde nós somos libertos, amém? Então, a palavra diz assim, olha, eu vim para curar. Nós pregamos há 15 dias atrás uma palavra onde nós fizemos uma diferenciação entre aquilo que é uma doença e aquilo que é uma enfermidade. Isso precisa estar muito vivo na nossa mente. E aqui nós precisamos entender que Jesus ele veio tanto para nos livrar dos demônios, como para nos livrar dos pecados e como também para restaurar a integralidade do nosso ser. Então, a palavra de Deus ela nos ensina. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí comigo, Mateus capítulo 10, o verso 1. Aliás, esse foi o texto que lemos. Vamos então para Lucas capítulo 8, verso 2. Lucas capítulo 8, verso 2. A palavra do Senhor diz assim: e certas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saía 7 demônios. Olha o que o texto está dizendo para nós. Mulheres que foram curadas de quê? Diga comigo, espíritos malignos.
O texto está declarando para nós que existem enfermidades que muitas vezes elas acometem o nosso corpo e a sua origem, ela não é uma doença, mas a sua origem é uma enfermidade e ela provém de atividades malignas. Mas olha a boa nova que o Senhor Jesus está declarando aqui para nós. Eu vim para libertá-los, diga amém. Eu vim para curá-los, eu vim para restaurá-los, eu vim para trazer uma vida de liberdade, uma vida abundante, amém? Agora, a palavra de Deus ela também nos ensina que não existe maldição sem causa. Portanto, toda enfermidade ou toda atividade de demônios sobre a nossa vida, elas são consequências de uma concessão que nós então damos ao diabo. E a gente poderia falar sobre muitas aqui, mas eu quero apenas citar 2 ou 3. Salmo 32, abra a sua Bíblia, versos 3 e 4. Salmo 32, os versos 3 e 4. A palavra diz assim, Salmos 32, 3 e 4. Quando eu mantive o silêncio, os meus ossos envelheceram por meio do meu bramido por todo o dia. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu orvalho é transformado em seca de verão. Para que você possa entender bem o texto, observe ainda o verso 1 e diz assim, olha, abençoado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é encoberto. Abençoado é o homem a quem o Senhor não imputa iniquidade e em cujo espírito não há malícia. Mas olha o que ele diz, agora você vai entender. Mas enquanto eu mantive silêncio, os meus ossos envelheceram. O salmista está dizendo assim, olha, aquele que é perdoado pelo Senhor é abençoado. Aquele que é perdoado pelo Senhor, ele é feliz. Aquele que ele é perdoado, aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado não é coberto, esse homem é um homem abençoado. Mas Davi disse assim, olha, mas enquanto eu encobri o meu pecado, enquanto eu não confessei o meu pecado, os meus ossos envelheceram. Ele diz assim, olha, eu gemia de dia e de noite e de dia, a mão do Senhor pesava sobre mim, o meu orvalho era transformado na seca do verão. O que é que nós entendemos aqui dessa verdade, queridos? Que pecados não confessados, eles abrem portas para que espíritos malignos, eles possam trazer enfermidades sobre a nossa vida. E o Senhor Jesus está dizendo assim para nós, olha, eu já também vos libertei dessa realidade, mas ela só se torna plena na sua vida quando você então confessa o seu pecado. Então entendamos o que a palavra do Senhor está dizendo para nós, pecados não confessados, eles vão ocasionar ou vão abrir portas para que demônios possam exercer suas atividades de enfermidade sobre a nossa vida. Tem muita gente por aí que sofre, por exemplo, de osteoporose e coisas do tipo. E saiba que muitas delas são provenientes de pecados não confessados. Pode ter certeza disso. Amarguras que são guardadas no coração. E nós precisamos então liberar o nosso coração. Um outro aspecto, Salmo 147. Salmo 147. A palavra diz assim: louvai ao Senhor, pois é bom cantar louvores ao nosso Deus, pois isso é prazeroso e o louvor é agradável. O Senhor edifica Jerusalém, Ele ajunta os exilados de Israel. Ele sara os quebrantados de coração
e lhes ata as suas feridas. E ele conta o número das estrelas e chama todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor e de grande poder, e o seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes e ele lança os perversos no chão. Cantai ao Senhor com ação de graças, cantai louvores sobre a harpa do nosso Deus, que cobre o céu com as nuvens e que prepara a chuva para a terra e que faz grama crescer sobre os montes. E ele dá aos animais da sua comida e aos corvos jovens que clamam. Ele não se deleita na força do cavalo e não tem prazer nas pernas dos homens. O Senhor, ele tem prazer naqueles que o temem, naqueles que esperam na sua misericórdia. Louva ao Senhor, ó Jerusalém, louva ao teu Deus, ó Sião, pois Ele fortaleceu as barras dos teus portões, Ele abençoou os teus filhos dentro de ti, Ele pacifica as tuas fronteiras e te preenche com o mais fino trigo, Ele envia o seu mandamento sobre a terra e a sua palavra corre velozmente, Ele dá a neve como lã e Ele espalha a geada como cinza, e ele lança o seu gelo como pedaços. Quem pode suportar diante do seu frio? Ele envia a sua palavra e os derrete, faz o seu vento soprar e as águas fluírem. Mostra a sua palavra a Jacó, e os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Ele não fez assim com nenhuma outra nação, e quanto aos seus juízes, eles não o conheceram. Louvai ao Senhor. E eu chamo aí a sua atenção para quando a palavra diz assim para nós, olha, que é Ele quem ata ou quem trata as nossas feridas. E essas feridas aqui falam sobre feridas na alma. Amados irmãos, olha, feridas na alma, elas também abrem portas para que espíritos imundos possam operar sobre nós e possam atuar sobre a nossa vida. Então nós também, de igual forma, precisamos abrir o nosso coração e colocar diante de Deus tudo aquilo que nos inquieta, todas as feridas da nossa alma. Hebreus 12:15 diz assim, olha, examinando diligentemente para que nenhum homem fracasse diante da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos sejam contaminados. Então a palavra de Deus está dizendo que raiz de amargura, ela traz perturbação. E muitas vezes essas são concessões que nós vamos dando para que espíritos malignos possam ir somatizando sobre a nossa vida. Mas Jesus, ele veio para curar-nos, libertar-nos e restaurar-nos das nossas enfermidades. Diga amém. Mas ele também veio para curar-nos das doenças. E as doenças, elas são as disfunções biológicas que acometem o nosso corpo quando nós então quebramos alguma lei que foi estabelecida pelo próprio Deus. Mas a Bíblia também vai dizer para nós que muitas vezes nós somos torturados na nossa mente, muitas vezes nós somos torturados no nosso espírito, espíritos de aflição. Eles muitas vezes vão tomando lugar na nossa vida. Nós estamos vivendo um tempo exatamente assim, onde talvez por consequência dessa enfermidade, que é verdade, tem dizimado muita gente, mas muitos estão vivendo aflitos, muitos estão sendo torturados na sua mente, e aí o diabo ele vai encontrando um lugar para trazer doenças e enfermidades sobre a nossa vida. É ou não é verdade? Agora, o que é que nós precisamos crer? Nós precisamos crer na palavra de Jesus, quando ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. Amém? E ele disse, ele está sobre mim para curar. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos encarar as situações da nossa vida dentro de uma ótica ou de uma perspectiva divina e não humana. Pastor, o que é que o senhor está querendo dizer? Algumas pessoas às vezes chegam e dizem assim, olha, alguém me machucou, alguém me desiludiu, alguém puxou o meu tapete, isso foi terrível,
isso me fez sofrer muito. E de fato, se você olhar para uma situação assim, é uma situação que mexe conosco, sim ou não? Principalmente quando essa pessoa é uma pessoa próxima e que depositamos confiança e temos apreço por ela. Então isso nos faz sofrer. Mas você já parou para pensar que dentro de uma ótica divina, talvez essa seja uma ótima oportunidade para que você aprenda a perdoar e você cresça mais diante de Deus? É ou não é verdade? Porque, irmãos, entendamos, somente vai perdoar aquele que é ofendido. Ou talvez você possa experimentar algum tipo de doença ou enfermidade sobre a sua vida. Está aí uma oportunidade para você exercitar a sua fé. Para você crer que de fato Ele veio para curar. Dizer, olha, Senhor, é a Tua palavra que diz, eu vim para que vocês sejam curados. Portanto, eu vou empenhar a minha fé na Sua palavra. Eu vou exercitar a minha fé. E entende, irmãos, olha, cura é para quem crê. Amém? Jesus disse assim, olha, diante de todos aqueles que chegavam diante dele, o que é que você quer que eu faça? Para outro ele dizia, você crê que eu posso fazer isso? E todos aqueles que nele criam, iam experimentando sobre a sua vida os seus milagres. Amém? Então, olha, a palavra diz que ele veio para curar, diga amém. Mas a palavra de Deus também diz que ele veio para restaurar. Restaurar os corações quebrados ou quebrantados. E talvez essa seja a característica que mais se sobressai nos nossos dias hoje. Corações quebrados, destruídos, desfacelados, amassados. É assim que nós temos vivido os nossos dias. Mas Jesus diz assim, olha, eu vim não somente para curar, mas eu vim também para restaurar, amém? Porque uma coisa é você ser curado e outra coisa é você ser restaurado. Há pessoas que, às vezes, elas, por exemplo, sofrem um choque. Quando eu falo de choque, eu estou falando, às vezes, de um acidente. E muitas vezes você consegue ser curado daquilo. Mas aí você precisa de uma restauração. Para que aquele estrago que foi feito, ele possa ser reparado e você possa então voltar ao seu estado de origem. Há muitas pessoas que vão sofrendo os embates da sua vida. Vão sofrendo os embates da sua vida. E aí Jesus vem e cura essas pessoas. Mas muitas vezes elas não conseguem ser restauradas. Sabe, elas foram curadas, mas elas ainda não saíram daquele lugar. Elas permanecem naquele lugar devido ao trauma que elas sofreram. E aí Jesus está fazendo um convite, dizendo, olha, eu não somente estou trazendo cura, reparando esse mal, mas eu quero que você possa seguir adiante, porque há restauração para aquele que crê, amém? E a restauração do homem implica na santificação, que é a separação para Deus em todos os níveis da sua vida. 1 Tessalonicenses 5:23 diz isso, nas dimensões do espírito, da alma e do corpo, amém? Então, Jesus, quando ele veio, querido, ele veio para promover uma obra em abundância completa na nossa vida. Sabe, Jesus não está interessado somente na sua alma, ou somente no seu espírito, ou somente no seu corpo, mas ele preocupa-se com tudo que diz respeito à nossa vida. E essa restauração, né, ela vai atingindo o coração do homem, vai atingindo a sua consciência, vai atingindo as suas emoções, as suas vontades, os seus pensamentos e vai transformando algo dentro de nós. O corpo, ele é a parte do nosso ser, ou a dimensão do nosso ser, que vai interatuar tanto com a nossa alma, como também com o nosso espírito. E é por isso que o diabo sabe que se muitas vezes ele tocar no teu corpo, ele automaticamente estará tocando na tua alma e também no teu espírito. E nós precisamos estar inteirados disso e crer
que há restauração também para o corpo, amém? Olha, nós precisamos crer que a vida que de fato Jesus veio trazer para nós é uma vida abundante. Entenda que se nós não formos arrebatados, nós vamos passar pela morte, é o que diz a palavra do Senhor. Para que então nós possamos ser ressuscitados e nós possamos nos encontrar com Ele. Mas o que eu quero que você entenda aqui é que nem tudo que acomete a nossa vida é para a morte. Mas muitas vezes, por nós não entendermos que há uma vida abundante em Jesus para nós, nós acabamos simplesmente nos deixando levar pelos toques de Satanás sobre o nosso corpo. Você lembra daquele cego, aquele cego de nascença, quando os discípulos chegam e dizem assim: Senhor, quem foi que pecou para que esse nascesse assim? Foi ele ou foi os pais dele? E Jesus disse assim: olha, nem ele nem os pais. Que Jesus estava dizendo: olha, você precisa entender que isso tem a sua ocasião, vai muito mais além do que aquilo que você possa imaginar. Mas Jesus estava dizendo: sabe para que foi que isso aconteceu? Para que nele se manifestasse a glória de Deus, amém? Irmãos, ou nós cremos na palavra de Deus, assim como ela é, ou nós vamos ter uma fé deficiente. E a palavra de Deus, ela diz assim: olha, todas as coisas, todas as coisas elas convergem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados conforme o seu propósito. Então Jesus está dizendo assim: olha, tudo que acontece na sua vida pode sim ser direcionado para o seu bem, desde que você creia. Então, olha, ainda que o diabo, que não é bom, que é terrível, que é mau, que é destruidor, ainda que ele tenha se levantado para trazer roubo, destruição e morte sobre a sua vida e sobre a minha vida, mas se ele nos tocar, nós podemos crer que ainda assim todas as coisas cooperam para o nosso bem, amém? A Bíblia vai dizer para nós que um dia, quando os anjos foram comparecer diante do Senhor, veio também Satanás. E quando Satanás chega diante de Deus, o Senhor diz assim: de onde foi que você veio? Eu estava rodeando a terra, passeando por ela. E aí Deus disse assim: você viu o meu servo Jó? Deus agora está dando testemunho de Jó. É isso que a Bíblia está dizendo. Você viu Jó, homem reto, homem íntegro, homem que se desvia do mal. Aí o diabo diz assim para Deus: também ele tem tudo que ele precisa. Como dizia o nosso irmão Deninho, não é muito bom ser bom no bom, eu quero ver ser bom no ruim. Era mais ou menos isso que o diabo estava dizendo para Deus. Aí Deus disse assim: preserva-lhe a vida e pode tocar em todas as demais coisas. E aí você conhece a história. Meu amigo, é um negócio assim, você parar e imaginar. Chega um servo e diz: olha, mataram tuas ovelhas, mataram teus camelos, mataram, daqui a pouco soprou um vento, destruiu a casa, teus filhos estavam lá, todos morreram. E é uma má notícia atrás da outra. Você deve conhecer a história de Jó. Mas a Bíblia vai dizer que aquele homem que era reto, que era íntegro e que era temente a Deus, ele permanece exatamente assim como era. E a Bíblia vai dizer para nós que de tudo que ele tinha, isso foi duplicado por Deus. Ele creu que todas as coisas na sua vida contribuíam para o seu bem, ainda que ele não pudesse ver isso com olhos naturais. Então, irmãos, eu estou dizendo isso porque eu quero que você entenda uma coisa. Jesus, ele veio para restaurar os quebrados. Amém? Ele veio para restaurar a minha vida, ele veio para restaurar a sua vida. Então ele veio para curar e ele veio também para restaurar. Ele diz assim: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim.
O Espírito do Senhor está sobre a minha vida e Ele está com essa finalidade. Às vezes nós não desfrutamos dessa vida abundante, simplesmente porque nós não temos entendimento da profundidade daquilo que o Senhor Jesus veio para promover na nossa vida, irmãos. Nós podemos experimentar, sim, uma vida triunfante e gloriosa sobre a face da terra. Diga, eu creio. Então, existem alguns passos para que você possa experimentar essa restauração sobre a sua vida. Eu quero ler novamente o Salmo 147, agora apenas o verso de número 3. Salmo 147, o verso 3. A palavra diz assim: Ele sara os quebrantados de coração e lhes ata as feridas. Diga amém. Sabe o que é que essa palavra está dizendo para nós? Se o teu coração está quebrado, se há feridas na tua alma, Ele te sara. Diga, eu creio. A gente precisa olhar para a palavra e crer na palavra assim como ela é dita para nós. Então, olha, você está quebrado, está ferido, está doído, Ele te sara, Ele te cura. Agora, a segunda verdade atrelada a essa é: dê liberdade para Jesus curar, irmão. Porque, olha, Jesus precisa preencher os espaços da nossa vida para que essa cura ela aconteça. Jesus diz, olha, o Espírito está sobre mim. Então eu preciso ter um lugar na sua vida. Você precisa dar lugar para que então eu possa operar essa cura sobre a sua vida. Mas muitas vezes nós acabamos por preferir ficarmos nas nossas lamentações, quando nós deveríamos simplesmente nos posicionar em Deus e dizer, Senhor, é verdade, o meu coração está quebrado, o meu coração está doído, há enfermidades na minha alma, mas a tua palavra me diz que o Senhor cura os quebrados ou os quebrantados de coração e o Senhor sara as feridas. Então, eu sou a pessoa certa para o Senhor operar. E sabe, todo aquele que se aproxima do Senhor com fé, o Senhor não desampara. Não desampara. Então, Ele veio para curar e Ele veio também para restaurar. E uma vez efetuada essa obra na vida daquele que crê, nós precisamos ter uma transformação ou uma renovação da nossa mente. Então, olha, a área da vontade, das decisões, dos pensamentos, muitas vezes elas podem estar contaminadas pelo diabo. E nós somos então manipulados por ele. Os demônios, eles podem exercer 3 tipos de influência sobre nós. A primeira delas, diga assim comigo, tentação. Saiba, tentação é diferente de pecar. Nós podemos ser tentados e, contudo, não pecar. A Bíblia vai dizer para nós que o nosso Senhor Jesus Cristo em tudo foi tentado, porém não pecou. Então, olha, o diabo ele vai se levantar para trazer toda a sorte de tentação sobre as nossas vidas. Mas não é porque nós somos tentados que nós devemos ceder ao pecado. Nós precisamos transformar a nossa mente. Nós precisamos renovar a nossa mente. Você já parou para observar, olha, tudo nesse tempo, para onde você vai, só se fala no Covid-19? Está morrendo gente, está isso, está aquilo, vai piorar, e é aquilo, e é uma cepa nova, e é isso, e é aquilo. Irmão, renova a tua mente. E como é que nós renovamos a nossa mente? Com a palavra de Deus. Então, olha, aí o diabo vai começar a trazer toda sorte de tentação na tua mente. Daqui a pouco você está sentindo falta de ar, você está tendo febre, você está tendo um monte de coisa sem ter nenhuma delas.
simplesmente porque ele começou a sugestionar isso. Então o diabo ele vai tentar, então nós precisamos renovar a nossa mente. Provação, diga comigo, provação. Quando o diabo possui uma permissão especial de Deus, ele pode nos provar. Isso aconteceu na vida de Jó. É uma maneira também de Satanás se levantar contra as nossas vidas. E uma outra maneira, diga comigo, controle. É quando a gente vai caindo de pecado em pecado, aí a gente passa o controle da nossa vida para o diabo. E aí nós somos marionetados por ele. Ele vai ditar o nosso modo de viver. Mas ainda assim, fomos nós quem concedemos tal autorização para que ele possa assim proceder. Então olha o que Jesus está dizendo para nós. O Espírito do Senhor está sobre mim. E esse Espírito sobre mim, ele me ungiu para curar. Ele me ungiu para livrar dos pecados. Ele me ungiu para restaurar. Ele me ungiu para libertar. E nós precisamos crer nessa verdade. Ele veio para a cura, ele veio para a restauração. E por isso eu preciso renovar a minha mente. E eu preciso crer que Deus é Deus na minha vida. Amém? Então olha, quando Jesus disse assim, eu vim para que você tenha vida e vida em abundância, ou vida abundante, ele não estava brincando. Isso não é uma força de expressão, isso é uma verdade de Deus, amém? Diga amém. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus veio da parte de Deus para trazer cura, restauração sobre a sua vida. Diga amém. Creia nessa verdade. Porque aquele que crê, diz a Bíblia, ele vê a glória de Deus. Amém? Então, olha, creia e veja. Diga para o irmão que está ao seu lado, diga assim, creia e veja. Diga, não espere ver para poder crer. Porque somente vê aquele que crê. A palavra de Deus, ela te diz, eu criei, por isso falei. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia. Então Jesus disse, eu vim para trazer cura, eu vim para trazer restauração e eu vim para trazer uma nova mente. Amém? Então essa é a palavra de Deus liberada sobre a sua vida hoje. Creia nisso e você vai ver a glória de Deus. Fica de pé aí em nome de Jesus, no seu lugar, feche seus olhos, eu quero orar por você.